O Senhor esteja convosco. Eu vos proclamo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem sentar-se, por favor. O Evangelho é pequenino e é tão rico. Obrigado. Em primeiro lugar, diz que Jesus pôs-se a dizer, ou rezar, não é? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Deus não é carente, Ele não precisa de louvor, mas é bom para nós. E é bom que nós saibamos louvar Deus. Vocês que são pai e mãe, não são carentes de uma boa palavra do filho, não é? Mas quando o filho revela o amor que tem por vocês, a gratidão que tem para vocês, faz muito bem. A oração pode ser latrêutica, de adoração, mas eu gosto, já ontem estava falando, eu insisto hoje, há um tipo de oração que nós devemos ter sempre presente, é a oração de escuta. Postarmos-nos perante o Senhor, dizendo no fundo do coração: fala, Senhor, que o vosso servo escuta. A chamada oração vocal, Pai Nosso, Ave Maria, Terço, tem o seu valor, mas pode ser um truque pelo qual nós ficamos falando e reduzimos Deus ao silêncio. É tremendo quando nós fazemos isto. Ontem eu falava um pouquinho sobre a oração, não é? É de sabermos postarmos perante o Senhor. Uma das coisas que bastante me tocou, porque entre as línguas que tínhamos que estudar lá no bíblico, em Roma, grego, hebraico, aramaico, nós tínhamos que escolher também sânscrito, garítico, copto, por exemplo. Eu escolhi copto e confesso para vocês, porque era mais fácil, é parecido com o grego. Então um colega meu disse: Mauro, pega outra língua, sânscrito, garítico, que é mais importante. Eu falei: eu sei sim. Só que você vai estar aqui, com qualquer problema você pega aí um ônibus, um trem, já está aqui no bíblico, com aquela biblioteca que enchia esta igreja, não é? Comigo não vai ser assim. E lá no Egito, no Alto Egito, onde estavam esses primeiros cristãos, de língua copta, né, que é parecido com o grego, são comuns aqueles afrescos, o sábio falando e a pessoa com as pés sentada no chão, escutando. Nós temos a oração vocal, vem de voz, não é? É importante o Pai Nosso, Ave Maria, a missa tem muito desta oração vocal, mas eu insisto que nós façamos um esforço, sempre contando com a graça de Deus, com a oração de escuta. Fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Então, talvez no início um pouquinho mais difícil, 1 minuto, 2 minutos, né? Mas é importante sim que nós saibamos saber nos colocarmos perante o Senhor,
ou usando uma expressão de Jeremias, colocarmos-nos na mão como barro na mão do oleiro. Não sei se vocês tiverem a oportunidade já de ver um oleiro trabalhando barro. Em fração de segundo, aquele monte de barro vira um vaso delgado, um vaso todo. Eu tenho um compadre que ele tinha olaria, não é? A oração da escuta. A oração vocal é importante, mas a oração da escuta é mais ainda. Então, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. E agora, quando eu estava na sacristia, vocês estavam rezando qualquer coisa de São José, não é? Falaram qualquer... Eu falei, vou falar sobre isso, mas a minha cabeça já não guarda mais nada, me esqueci. Daí Jesus, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que o Filho quiser. E Jesus se coloca como Ita Pater, sim, Pai. Veio dos céus para a terra. Isso não é tudo. Mais que isso, ele se fez um maldito de Deus. Por que estou fazendo esta afirmação? Está no 5º livro da Bíblia, é que quem comete um crime e for condenado à morte de cruz, ele é um maldito e deve ser sepultado no mesmo dia. Ele se fez maldito para nos arrancar da maldição. Sei de vocês, pai, mãe, se o filho de vocês estivesse numa pior, vocês enfrentariam um leão, faziam de tudo, não, para salvar o filho e a filha. E Jesus se fez maldito para nos arrancar da maldição. Esta passagem, sim, do Deuteronômio, que é um pontapé na boca do estômago para nós exegetas, sorte para nós. Em Gálatas diz que ele se fez maldito para nos arrancar da maldição. Então, que nós também saibamos colaborar com a graça de Deus. A oração é sempre uma graça, mas supõe um esforço também da nossa parte. Mantenhamos nossas orações, nosso terço, nossa Corinha das 7 Dores, eu tenho aqui, rezo quase todo dia. Mas comecemos também a cultivar com a graça de Deus a oração da escuta. Colocarmos-nos como barro na mão, colocarmos-nos nas mãos de Deus como barro que é colocado na mão do oleiro, e o oleiro vai fazendo maravilhas. E vemos que Jesus, sendo Deus como era, ele se retirava em momentos fortes no deserto. Tanto que deserto é Medbar em hebraico, tem um sentido de um lugar árido, sim, mas tem um sentido também de tentação, que foi Jesus era tentado, de provação, mas também dá aquele sentido de escuta. Vamos então repetir, que eu peço por favor, vamos repetir. Então, fala Senhor, mais uma vez, fala Senhor, o servo escuta. E agora vamos para a mesa do pão, onde nós nos encontramos mais uma vez pela Eucaristia.